Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thales Rosário e hoje nós finalmente terminamos a série dos contratualistas com o nosso terceiro episódio sobre Rousseau. Vamos lá? Então, no nosso primeiro episódio, nós falamos sobre Thomas Hobbes, no segundo, sobre John Locke, e hoje a gente termina essa playlist sobre os contratualistas falando sobre Rousseau. E nós vamos seguir o mesmo referencial de todos os outros, né? Os nossos três tópicos principais, que é falar sobre o estado de natureza, falar sobre a formação do Estado e falar sobre o que as pessoas esperam desse Estado formado dentro dessas bases contratualistas desse pensador. Então, quando a gente vai para Rousseau e observa essa visão do estado de natureza, ao contrário de Thomas Hobbes, lá que era o primeiro, né? Rousseau vai dizer que o ser humano ele era livre, né? E o ser humano, dentro dessa sua liberdade do estado de natureza, ele era um ser humano bom por natureza. Ele era incapaz de fazer o mal a outro ser humano. Completamente o oposto daquilo que Thomas Hobbes diria, já que Thomas Hobbes dizia que o ser humano é mau por natureza e se depender do ser humano sem a tutela do Estado, a extinção é o único caminho. Rousseau pensa em algo completamente diferente. O ser humano, as pessoas eram livres, os seres humanos eram livres e dentro dessa liberdade eles eram bons por natureza. Quando a gente passa para a questão da formação do Estado, para que então que Rousseau vai observar a criação do Estado? Se todo mundo consegue ser bom por natureza e ninguém consegue fazer o mal, cometer o mal ao próximo, para que então ter um Estado, né? E, segundo Rousseau, esse Estado deveria existir justamente para defender a propriedade privada, né? E aí a gente tem uma diferença bem sutil com relação a John Locke, porque por mais que John Locke, sendo ele um dos pensadores mais fundamentais para a ideia liberal e defensor fiel dessa questão da propriedade privada, a formação do Estado para John Locke não serve para defender a propriedade privada. A formação do Estado ela vai servir, na visão de John Locke, para que o Estado possa mediar conflitos, né? Garantir direitos naturais e mediar conflitos. E Rousseau não. Rousseau vai falar especificamente da propriedade privada, né? A formação desse Estado ela é necessária para defender a propriedade privada, né? Rousseau acredita que sem a formação do Estado, defender a propriedade privada e definir o que é uma propriedade privada torna-se uma coisa praticamente impossível. Então, mesmo o ser humano sendo bom por natureza, mesmo o ser humano sendo incapaz de fazer o mal à sua espécie, o Estado deveria existir justamente para determinar e defender aquilo que é uma propriedade privada, né? E dentro disso, o que os cidadãos esperam, né, desse Estado já formado segundo a ideia de Rousseau? Então, segundo a ideia de Rousseau, uma vez que o Estado já está formado, as pessoas esperam dele justamente ter participação nas decisões, né? Aquilo que nós poderíamos hoje chamar de democracia, né? O John Locke ele cria uma ideia de parlamento, uma noção de que o parlamento precisa existir, e Rousseau observa que o cidadão ele precisa participar
dessas decisões que o Estado vai tomar, né? É importante que o cidadão participe das decisões políticas, então é importante que o cidadão participe e tenha essa participação nas decisões políticas do Estado, né? Para que a coisa se torne mais ampla e mais ampla e participativa possível, né? Então, esses são os conceitos, né? E Rousseau vai dizer, inclusive, que dentro desse processo de ter que criar um Estado para defender a propriedade privada e fazer com que o cidadão tenha presença nas decisões que o Estado vai tomar, ele acredita que nesse meio do caminho o ser humano se perde. E dentro dessa questão do ser humano se perder, então faz com que o ser humano que era bom se torna corruptível, né? Então, Rousseau vai dizer justamente isso. O ser humano ele é bom por natureza, mas a sociedade, a convivência social o corrompe. E isso seria a explicação muitas vezes de Rousseau sobre a forma que o ser humano tem de muitas vezes não saber lidar com as questões sociais e não representar de uma forma tão fiel essa coisa do ser bom por natureza, né? Então essa é a ideia de Rousseau sobre a sua questão contratualista. Se você gostou desse vídeo, se você gosta do Filosofia Simples, do conteúdo que a gente produz, inscreva-se no canal, ative o sininho e venha fazer parte da nossa comunidade. Compartilha isso com seus amigos, com as pessoas que possam estar estudando e que possam precisar desse tipo de conhecimento, né? Seja para faculdade, seja para passar no Enem ou para qualquer outro tipo de finalidade. Então, pessoal, com isso a gente termina essa playlist, né? E eu espero que você possa fazer um bom proveito dela. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.